Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sócio. Vamos aguardar a turma chegar aí. João Paulo é o primeiro a chegar, Vitor Branco tá na área também. Jair aí, todo mundo chegando. Bom, gente, vamos passar uma perspectiva geral do que está acontecendo antes de eu chamar o convidado. Ibovespa hoje caiu um pouquinho ali, 0,6, ainda está fechando ali, 0,6 de queda, com destaque para Vale. Para quem está acompanhando a Vestify, sabe o que está acontecendo. Ainda tem um grande player vendendo Vale fortemente aí e está impactando aí no mercado, né? Mas o mercado no geral hoje não caiu tanto. Então tem um grande evento amanhã, que é uma super quarta. Nesse evento o que temos? Os dados de mercado aí que está para vir, que é o Copom e o FONC lá fora. Então são dois dados que está meio que precificado. Aqui no Brasil subir 1% a taxa Selic, e lá fora eu preciso ver o dado ali, mas também parece que não vai aumentar, vai manter a taxa. Então a grande expectativa é para a conferência de imprensa de Jerome Powell amanhã às 16h30. Então muita atenção durante essa conferência, que aí é que o bicho pega. Então tem muito robô ali que trabalha enquanto ele está falando. Se ele fala um pouco mais além do que deveria, e aí o mercado reage em cima disso. Então fiquem atentos amanhã a esses dados. O mercado deve esperar amanhã durante o dia o que vai acontecer até a conferência de imprensa, beleza? Hoje, o que a gente vai falar aqui no Papo de Sócio? Vamos ter a presença do Vitor Branco e vamos bater um papo sobre gráficos, beleza? Deixa eu chamar o Vitor aqui enquanto vocês entram. Vitor aí, Rodrigo Richa está na área, o Vilela, sejam bem-vindos aí. A turma da Investify está chegando, o Jorge está aí. Fala, Vitão, Ô, beleza? Murilo, como é que tá? Como é que tá, pessoal? Boa tarde, bom início de noite aí, tudo certo? Tudo bem, cara, beleza. Hoje o mercado deu uma quedinha depois de uma forte alta ontem, né? E o que você está achando? Vamos dar um preview antes da gente fazer as perguntas. Achei um movimento normal, né? O que eu não achei normal, né? Ou melhor, não dá para se surpreender que os dados, acabou de sair os dados da Vale com ela em leilão ainda, incrível, os relatórios de produção aqui, Eu só no também Brasil. preciso ver lá com a turma o que rolou nesses dados aí. Mas o movimento do E Ibovespa foi normal, Murilão. eu também achei. Fez ontem um candle de ignição, depois daquele primeiro candle de ignição lá da quarta-feira, que a gente rompeu lá um fundo duplo. Ontem nós reagimos novamente com outro candle mais alto aí de ignição na média móvel de 8 ali. E chegamos bem próximo ali do segundo alvo e ao alvo final ali da figura, né? Do fundo duplo aí no 125 e 100. Acho que a gente deve ter batido perto do 125, 124 alto. Então, esse movimento de hoje, para mim, é um movimento natural. Acredito que essa correção pode continuar ainda aí por alguns dias, pelo menos fazer um pullback ali no topo anterior que a gente conseguiu romper ontem. Uhum. E agora é acompanhar a dinâmica, né? Tem evento importante aí programado para amanhã, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, e vamos ver como é que vai ser a reação do mercado. Mas a movimentação do mercado, para mim, hoje é natural. Hoje também, eu não sei a tua opinião, mas a minha opinião eu achei tranquilo até, não tem nenhum sell-off, não tem nenhum desespero. E a principal queda do dia foi realmente Vale, que impactou 350 pontos, eu acredito, no Ibovespa. Então, se você tira esses 350 pontos, dá aproximadamente 20% aí da queda, 0,20 na Aham. verdade. Então, era para cair 0,5% ali se não fosse essa queda forte da Vale, né? E aí, se tu olha os players que estão atuando lá na Vale, é basicamente um player só e o resto do mercado esperando esse cara atuar. Esse cara já está há mais de uma semana vendendo, já foi mais de 50 milhões de ações aí vendidas. Muito forte. Então, quem puder olhar o fluxo aí vai poder acompanhar isso, né? Então, também eu acho tranquilo, depois de uma forte alta de ontem, acho que tá encaminhado. Acho que o problema tá amanhã, muita gente talvez não esteja enxergando isso, mas eu tô de olho, porque na última reunião em dezembro o Powell terrorizou o mercado, foi um dos últimos dias terríveis aí para o mercado, né? Acho que foi lá pelo dia 15, né? No meio de dezembro.
Então foi realmente bem forte, que acho que o mercado não esperava o que veio, né, da forma que ele veio. Enfim. E Beleza? é importante monitorar essa decisão amanhã, que vai ser a primeira, né, sobre já o governo do Trump. Teve uma Sim. certa pressão do Trump aí para baixar juros e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser a postura do Powell amanhã. Vai ser interessante a entrevista. Vai ser basicamente monitorar o que eles estão lendo dos últimos dados. Ele deve falar alguma coisa a respeito que o Trump falou sobre baixar as taxas lá, né? Então, não é nenhuma exclusividade daqui, Exato. mas ele deve se manter uma postura mais cautelosa. Isso já aconteceu em outras entrevistas, a gente sempre acompanha, mas já aconteceu de perguntarem sobre envolvimento político e ele meio que dá um corte, assim. Enfim, acho que não deve ser muito impactante. E às 18h30 tem a primeira reunião com o Galipo. Então, também a outra pode ser uma grande surpresa, pode não ser. Então, acho que se não for surpresa, vai ser tudo tranquilo, se for tudo dentro do esperado, se vier 1% aí sem nenhum susto, sem nenhuma vírgula a mais no comunicado. Então, acho que deve ser tudo tranquilo. Beleza? É isso aí que o Lucas falou. O afternoon é sempre o mais importante. Se ele fala um pouco mais grosso, o mercado já bate ali mesmo, de robôs, já cai em cima. Agora, se ele fala mais leve, aí fica tranquilo. Depende tudo essa primeira frase aí. Beleza? Gente, eu trouxe o Vitor hoje aqui para a gente falar. A gente não vai falar tanto de papéis, aqui talvez se a gente tiver um tempinho no final a gente fale, mas eu vim fazer basicamente uma entrevista com o Vitor. O Vitor é um grande grafista, um excelente grafista, nos auxilia muito no Clube Investify. E aí eu quero saber um pouco dessa história de gráficos com ele, um pouco da história dele. E trouxe aqui algumas perguntas, algumas até feitas pelo público da Investify. Perguntei aqui no Instagram antes. E gostaria que você respondesse, Vitor, tá? Claro. E a primeira pergunta, vamos lá. O que despertou o interesse no mercado financeiro e especificamente em análise técnica? O que te atraiu para isso? Então, Murilo, análise técnica sempre foi uma coisa que me fascinou, aquela questão primeiro de ver os gráficos na tela, né, que impressiona a turma que está começando no mercado assim. Acho que aquela imagem que tem dos filmes e dos jornais, enfim, todo o material relacionado ao mercado financeiro, muito provavelmente você vai ver ali algum gráfico, alguma coisa nessas matérias de ilustração. Então, aquilo ali já foi ali no início que a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu, desde novo, sei lá, dos 20 anos, eu sempre fui interessado com o mercado, sempre fui curioso, sempre gostei de ler, sempre fui antenado com a parte de economia, gostava de ler os jornais, estar por dentro e sempre acompanhei, até por próprio direcionamento de família. Assim, a minha família sempre foi uma família que gostou de não atuar de forma profissional, como eu faço hoje em dia no mercado financeiro, mas sempre teve investimentos no mercado, sempre acompanhou esse mercado. Então foi uma coisa que eu sempre acompanhei desde lá de trás, seguindo aí os passos da minha família. E aí aquilo ali foi me marcando, né? Foi me deixando com aquela vontade de entender mais. Então sempre fui um curioso, sempre busquei estudar, ler bastante. E aí o gráfico entrou nesse sentido. Quando eu comecei a estudar e mais a fundo para entender aquele gráfico ali, o que aquilo ali significava, como é que aquilo ali era utilizado, eu fui me encantando, gostei, e aí eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando. E aí foi onde eu comecei tudo mesmo, e ali eu tive o início do que do que viria a ser, né, eu me tornar um trader profissional hoje em dia, e muito baseado na análise técnica, né, na análise gráfica, um trader que tem como ponto forte aí essa questão dos gráficos. Tem gente que é mais para o fluxo, tem gente que vai mais para a parte fundamental, para a parte fundamentalista, outros vão para a escola técnica, e eu, sem sombra de dúvidas, me filiei aí à escola técnica e sem sombra de dúvidas, aí eu acho que eu escolhi um caminho que eu não me arrependo nem um pouco. Pô, bacana. E que momento que você percebeu que esse era o caminho? Que foi aquela virada de chave, sabe? Você, óbvio, você já tinha começado ali na análise gráfica, você já estava ali no mercado financeiro, mas em que momento? Porque assim, o que eu gosto de falar
é que cada um no mercado financeiro tem um perfil de trader. Então, você tem que Sim. buscar o seu, não necessariamente você tem que copiar o do outro. Em que momento que você falou, isso aqui é o meu perfil e que assim, porra, eu vou entrar a fundo no mercado, vou viver disso? Foi quando eu comecei a estudar análise técnica lá atrás, e aí eu utilizava ela como uma auxiliar para mim na época, na tomada de decisões para investimentos. E aí eu digo investimentos como uma pessoa normal, que não trabalha no mercado financeiro, aquele cara que tem uma outra tipo de profissão, mas gosta de mexer no mercado no tempo vago e é um pouco mais atuante, né? Não delega tudo na mão ali do assessor ou de um gestor independente e gosta de tocar os seus próprios investimentos. E eu sempre fui esse cara que gostava de fazer ali meus estudos, minhas análises ali, Uhum. sempre olhando no final de semana, às vezes um pouquinho durante a semana, quando tinha algum tipo de feriado que não fosse nacional e que a bolsa funcionasse, ou período de férias também, eu ficava um pouco mais focado durante a semana e sempre também aos finais de semana fazendo ali a análise para entender ali como é que estavam meus investimentos, o que, é que eu poderia fazer, o que, é que eu não poderia fazer. E aí eu percebi, utilizando isso com o passar de um tempo, que a análise técnica vinha me ajudando a performar melhor nesses investimentos. E é ali que eu comecei a, pô, isso aqui realmente faz sentido. E aí foi aquilo, aí foi crescendo paulatinamente e eu fui aos poucos incorporando essa ideia que eu tinha na minha cabeça de querer um dia atuar no mercado, né? Aquilo ali foi crescendo, crescendo, crescendo e foi Uhum. acontecendo naturalmente. É, bacana. Na tua visão, tem alguma coisa que diferencia assim, a análise técnica de outros instrumentos no mercado, como por exemplo a análise fundamentalista, a análise macro, enfim? Tem alguma coisa que você acha que, pô, isso aqui realmente é o diferencial aqui dentro na análise técnica, isso aqui faz a diferença? Eu acho que o grande diferencial da análise técnica, para, por exemplo, a análise fundamentalista, é a questão de você poder entender, principalmente no curto prazo ali, o que o mercado está te passando. E aí a principal vantagem que eu vejo na análise técnica é a capacidade de você conseguir pegar aqueles momentos, né, que a gente chama, não momento que todo mundo entende, mas momento no sentido de força. Quando está entrando um movimento, ou está tendo uma reversão de tendência, ou está entrando em um movimento e você consegue se posicionar, fazer a tomada de posição de uma maneira mais assertiva do que em relação, por exemplo, o cara que é fundamentalista e ele compra sem olhar para o preço. Eu acho que olhar para o preço é muito importante. E nesse ponto, a análise técnica, para mim, é fundamental. Fazendo uma boa análise técnica, você consegue se posicionar no ativo com um preço melhor e, consequentemente, você vai ter uma performance melhor aí, seja no seu trade curto, seja no seu investimento de longo prazo. Uhum. Antes de fazer a próxima pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para o Vitor aqui no chat, podem ir falando aqui, pessoal. Ó, o Camargo aqui falou: o Vitor é fera, bem assertivo em sua análise. Deixa eu ver quem mais está aí. Gilberto está aí. O TG está na área. TG que estava aqui semana passada. Ciro e Gustavo. O Jefferson comenta aqui. Jefferson também é do clube. Jefferson Woolmeister. Entender a análise técnica é igual estudar medicina para entender as doenças. Bacana. Sérgio Sade está aí, Luana também, Tony, o Hélio de Itapema está aí com a gente. Então, todo mundo aí, todo mundo do clube, tem gente também de fora. O Eudes da Cabidela está aí. Beleza, todo mundo aí. Se tiverem perguntas para o Vitor, podem fazer aqui, tá? Inclusive, podem começar também a falar de alguns papéis aí, que daqui a pouco está acabando as perguntas aqui, e a gente pode abrir para papéis, beleza, pessoal? Podem ir comentando aí no chat. Ó, vamos ver essa aqui do Rogério. Como você pode indicar para iniciar nessa análise técnica? Zero base? Cara, primeiro de tudo, eu acho que é importante você ter uma referência, né? Então, é importante você buscar uma referência na área. Acho que referência é sempre importante. Uhum. Depois, livros. E aí eu te indico, eu estou lendo esse livro aqui agora, tá? Ainda estou terminando. Depois eu passo o meu feedback, mas para mim, esse livro aqui do Martin Pring, Análise Técnica Explicada, do professor Martin Pring, para mim esse livro é a base aí, é a bíblia da análise técnica. Eu acho que todo grafista que se preze tem esse livro aí na estante, e para mim é um livro que é fundamental
O cara que quer estudar análise técnica, seja o cara que quer ser trader profissional, o cara que quer ser, como eu era lá atrás, um investidor que gosta de ter noção do que está fazendo. Eu acho que é fundamental ter esse livro aí. É um livro que eu indico fortemente para quem quer estudar análise técnica. E ter essa referência. E aí já fica o convite também. Na primeira semana aí de fevereiro, eu soltei ontem, vai ter uma semana intensiva de análise técnica, onde eu vou abordar ali alguns conteúdos da análise técnica, conteúdos que eu acho que são importantes. E aí pode ser um pontapé inicial para a turma que está iniciando aí, para ter esse primeiro contato com a análise técnica e começar aos poucos e se inteirando do assunto e caminhando aí nessa ferramenta que eu acho que é fundamental, como eu falei. Eu, se fosse vocês, como o Vitor falou aí, buscaria uma referência e já busca o Vitor. Entra no grupo Free do Vitor. Lá no link da bio tem lá. Justamente você vai para esse evento, ainda tem um e-bookzinho lá. Exato. Fica à vontade para ir lá. Busca o Vitor como referência, vai ser muito legal. Vamos lá, tem mais um aqui do comandante Diego Torres, está lá com a gente também no Clube Investify. Qual a parte psicológica mais importante, Vitor? Eu acho que a parte psicológica mais importante, eu não sei dizer qual é a parte. Eu acho que o psicológico é fundamental. Assim, você dominar só a técnica e ter um psicológico que você não consegue segurar ali, eu acho que é complicado. E até por isso a análise técnica ajuda nesse aspecto, porque quando você começa a se inteirar dos ensinamentos da análise técnica, você dificilmente vai negligenciar, por exemplo, uma gestão de um trade, você não vai negligenciar um stop, sempre que você vai abrir uma operação, você vai saber o ponto que se bater, você vai sair, e aquilo ali te permite gerenciar a sua mão e botar o tamanho da posição, consequentemente, você estando ajustado, o seu psicológico, a sua ansiedade naturalmente vai ser reduzida. Então, todas essas coisas são importantes para você controlar o seu psicológico. Agora, se você negligencia qualquer tipo de situação desse sentido, ou seja, abre uma operação sem saber porque está abrindo, abre uma operação sem saber onde é o stop loss da operação, abre uma operação na torcida, e, consequentemente, o seu psicológico vai ter um efeito adverso na sua postura ali dentro do momento que você abriu a sua boleta ali de compra ou de venda, de abertura do trade, e provavelmente, se você vira um movimento inicial contrário à sua posição, você vai acabar se desesperando, tomando atitudes precipitadas, e assim começa uma espiral que eu digo que é a espiral negativa, né? E que derruba muita gente aí do mercado, que é o que a gente tem que evitar e é o que eu sempre bato na tecla com todo mundo que eu converso. Tem que ter conhecimento, tem que saber por que está abrindo uma operação, tem que saber onde é que é o stop loss, tem que saber qual é o seu objetivo de gain, como conduzir a operação, como montar o seu tamanho de posição, porque você dominando tudo isso, naturalmente, seu psicológico vai estar em dia para você conseguir performar bem no trade. Boa. Antes de fazer a pergunta do Rogério, eu queria saber uma coisa, já que tu falou aí sobre esse passo a passo, eu quero saber um pouco da tua rotina, Vitor. Como que é a tua rotina? Você acorda, você vê uma notícia, você tem um canal específico de notícia? Que pontos que você olha antes de iniciar o teu dia? Tu vai para academia? Não sei o que que tu faz. Tu vai depois para desestressar? O que que tu faz aí na tua rotina? Cara, eu ia depois. Agora, esse ano eu mudei. Geralmente eu acordo 5:30 da manhã, tá? E aí, 6:10, 6:15 eu tô na academia. Volto, chego em casa por volta ali das 7:30, 8 horas, dependendo ali de como vai ser. Tomo meu banho, sento nas minhas operações e aí começo a me inteirar do que está acontecendo, o que aconteceu, né, na noite, no pregão lá de fora, como é que foi o pregão lá na Ásia, como é que está o pregão na Europa, como é que estão os futuros nos Estados Unidos, óleo commodities, óleo petróleo, óleo minério. É, E busco também me inteirar do que está acontecendo no âmbito interno. Aí eu vou para as notícias, eu tenho um relatóriozinho que eu recebo aqui da, da corretora que eu tenho conta, é como se fosse ali um principal resumo de todos os principais acontecimentos de notícias, seja em âmbito interno, seja em âmbito externo. Faço a leitura desse relatório e aí depois eu entro no site da Investify, vou olhar o nosso Sonar, vou olhar o tracker
e aí eu começo a me preparar para o pregão do dia. É assim, basicamente, a minha rotina pela parte da manhã. Boa. Vamos usar as perguntas aqui, surgiu algumas. O Camargo perguntou: como foi a sua transição para ser trader, não para ser outra coisa? No início você sentiu a responsabilidade? Cara, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu sou formado na UF aqui, na Federal Fluminense, sou de Niterói, formado em Direito. Atuei, formei em 2011, atuei um bom tempo na área, principalmente no setor imobiliário, mas sempre, como falei, tinha esse paralelo ali, o mercado ali, como um outro ramo de atuação não profissional. E aí, aos poucos, eu fui maturando essa ideia na minha cabeça de me tornar trader em virtude das coisas que eu vinha colhendo com os meus investimentos e vinha conversando com a minha esposa, sempre conversando com a minha esposa. Nesse período, em 2017, se eu não me engano, eu prestei um concurso também para o TRE aqui do Rio, fui aprovado. E aí entrei ali naquela fila ali de espera. Era um concurso que não era vaga aberta, era para cadastro de reserva. E fiquei naquela questão, vou ser chamado, não vou ser chamado. Enquanto isso, fui tocando a minha parte da advocacia no ramo imobiliário também. E com o passar dos tempos, eu fui maturando essa ideia, fui conversando com a minha esposa, até que lá no ano de 2021, é, numa conversa com ela, eu falei: Marcelo, acho que eu estou preparado para virar trader profissional. O que que você pensa? O que que você pensa disso, né? E ela, para minha surpresa, ela me apoiou profundamente, falou: pô, se esse é seu sonho, eu estou com você, a gente está junto. E assim eu virei trader ali no ano de 2021. E desde então eu sou full time no mercado, da manhã até a noite, já há 4 anos, sem rotineiramente operando o mercado de segunda a sexta, da parte da manhã ali até o pregão aqui finalizar. Então, e me encontrei, assim, é uma rotina que, como eu até comentei com minha esposa tem um tempo atrás. Antigamente chegava no domingo, dava aquele. Muito normalmente, né? As pessoas no domingo ficam, porra, domingo, amanhã é segunda-feira, mais uma semana. E eu não tenho isso. Desde que eu virei trader, chegando no domingo ali, vai começar a segunda, para mim é normal. Eu até às vezes gosto quando vai iniciar a semana, porque eu sinto falta do mercado, sinto falta de estar trabalhando, sinto falta de operar. É uma coisa que eu tenho prazer em fazer, que eu gosto de fazer. Que eu acho que é importante. Bacana, bacana. Tem uma pergunta do Tony aqui, que é até engraçado. Vitor, estou numa dúvida. Você é o Robin Hood, o homem para acertar alvos? Isso aí não sou eu, aí é Fibonacci, a culpa não é minha, a culpa é de Fibonacci. Boa. Agora vamos às perguntas mais técnicas. Gilberto, Vitor, o volume pesa muito nas suas decisões? Para o intraday é preço e volume, eu já falei isso algumas vezes. Day trade aqui é preço e volume financeiro é isso que eu tenho em mãos aqui para operar e é isso que me conduz. Para não falar que é só preço, volume e médias móveis. São as três coisas que eu uso e uso muito no intraday. Então, o movimento do preço ali através do candlestick, o volume financeiro e as médias ali, e aí vou encaixando ali o que o mercado vai me indicando através é, dessas três ferramentas aí, né? E para swing trade, aí eu já uso mais o OBV no lugar do volume financeiro. O volume financeiro eu uso mais para swing trade só quando eu estou operando rompimentos, eu quero entender se está entrando volume naquele rompimento, se não está, enfim. Mas aí eu gosto de usar muito o OBV no lugar do volume financeiro. Vou usar o volume financeiro também, mas em dias de rompimento. Boa. Lucas perguntou: Vitor, você tem um roteiro para analisar o ativo de forma técnica, indicadores, time frames, médias? Eu sempre vou partir por time frame, eu vou sair do time frame semanal, venho para o diário e vou finalizar lá nos 60 minutos. Então, esse é um padrão que eu uso nos meus estudos. Os indicadores que eu uso, como eu falei, swing trade, OBV e FR, esses dois indicadores
eu uso para confirmar o que eu estou vendo no movimento dos preços e também para caçar ali as divergências, né? E aí essas divergências vão me permitir ficar atento a eventuais movimentos de reversão ou de final de tendência para tentar pegar o início desses movimentos. E para day trade aí não, aí é como eu falei, isso é preço e volume. E basicamente é isso. Também uso o estocástico lento ali para as análises de swing trade. Bacana. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pô, perguntaram quando teremos um curso seu, Vitor. Isso aí tem um evento agora rolando. Para quem Exato. não sabe, fala aí, Vitor, um Vai pouquinho. ter um evento agora, semana intensiva da análise técnica, na primeira semana de fevereiro. Tá lá nos meus grupos de WhatsApp. Eu acho que o link está aí na descrição do vídeo, na bio. Na bio do E Vitor. isso, e depois vocês podem me seguir aí no Instagram ou lá no Twitter, que eu também tô com o link lá, de descrição, na Semana Intensiva da Análise Técnica, que vai acontecer agora, como eu falei, na primeira semana de fevereiro. E nela eu vou abordar aí os principais pontos que eu entendo que são fundamentais aí da análise técnica para a gente iniciar o caminho dentro dessa ferramenta importante aí para nossa tomada de decisão. Beleza, Vitor. Tem algumas perguntas aqui internas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rotina já foi. Você tem algum conselho para pessoas iniciantes? Ou você quer citar erros comuns que as pessoas normalmente cometem e que você já passou por essa experiência? Sim. Primeiro conselho, como eu falei, ter uma referência. Eu acho que é importante a gente ter uma referência, um mentor, alguma coisa nesse sentido para nos dar uma direção. Então, isso aí é o primeiro conselho que eu dou. Segundo conselho, e aí mais especificamente para gráfico, para análise técnica, é sempre procurem, o pessoal, principalmente o pessoal que está começando, procurem operar a favor da tendência. Não sejam aqueles caçadores de topo e fundo. Ah, eu vou vender porque subiu demais, ou eu vou comprar porque caiu demais. Isso aí é um cemitério para traders. É, Pode machucar e pode machucar muito sério. E aí isso acaba te levando a um outro erro, que é fazer o famoso preço médio para baixo, né? Não a favor do trade, mas contra o trade. E aí o problema fica maior ainda. Então, eu acho que esses dois conselhos aí para quem está começando a operar é isso. Opere a favor da tendência, não casse topo e fundo, e não faça preço médio contrário à sua posição. Preço médio somente a favor da sua posição. Beleza, Vitão. Vamos fazer. Tem uma pergunta aqui, mas eu queria deixar por último. E vamos falar um pouquinho sobre papel, pessoal. O pessoal que está aí pode perguntar aí, se quiserem comentar, perguntar uma situação de algum papel. O Vitor acho que está na frente dos gráficos aí, ele pode dar um view bem básico. A gente falou um pouco sobre o Bovespa. Tu tem alguma perspectiva para o dólar aí, ô Vitor? Eu vi que o Sonar estava bem vendedor hoje de manhã, não tinha nem posição comprada e o vencimento vai ser agora semana que vem, na segunda-feira. O dólar, o dólar voltou aqui numa região. Acho que tá por aí, Vitão? Acho que o Vitor travou. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vitor, falem aí. Tô te ouvindo, Bruno. Tá me ouvindo? Tá, Voltou. voltou. O dólar tá numa região ali, 5,84, 5,85, é uma região de suporte. Vamos ver se ele vai parar nessa região. Se ele não segurar nessa região, a próxima região que eu tenho marcado aqui é os 5,79 e depois os 5,73, tá? Mas está chegando agora numa região aí que é uma região de suporte um pouquinho mais forte, nível de 50% de retração de Fibonacci da última pernada de alta. Então esse 5,85 aí, 5,84, pode ser uma região de enrosco aí para o dólar. O Miguel Casado perguntou aqui sobre VEG. Não olhei Cara, hoje, vamos ver aqui, vou ver agora. VEG ontem deu uma distorcida, né? Por questão lá das IAs e tal, ela sofreu bastante. Então talvez tenha distorcido um pouco. A VEG ontem ela fez um candle baixista muito forte, com volume financeiro alto, tá? O volume ontem foi bastante alto. Deixa eu ver como é que foi o volume hoje. Também foi um volume bem acima da média. E ela largou aqui, ela tentou subir, bateu na média móvel de 8, tá?
voltou e fechou ali na 20. Eu ficaria muito atento na região dos 51 com 80, mais ou menos, essa região que ali tem um fundo importante. Se perder esse fundo aí, ainda vai ter uma média móvel de 200 aqui do gráfico diário, que hoje passa nos 48,90 para tentar defender uma eventual perda desse fundo. Mas não seria bom perder essa região aí, 2,51 e 8. Terceira vez, tá? Beleza? Acho que deu uma travadinha aqui na internet. Vamos, Uzi Minas. Acho que a gente vai conseguir falar um de cada setor. Uzi Minas está numa região aqui, ó, no gráfico semanal. Ela perdeu uma região de fundos aqui importante, tá? Perdeu uma região de fundos importante, essa região dos 5,60 ali, 5,60 até os 5,40 era uma região importante, ela perdeu e agora ela está voltando para testar de baixo para cima. Então, bipolaridade, antigo suporte, perdeu, quando você volta para testar, ele pode funcionar ali como uma resistência, tá? No gráfico semanal, ela está brigando ali na média móvel de 8, vamos ver se ela consegue romper aqui e voltar pelo menos na 20. A 20 hoje está nos 5,80, tá? No gráfico diário, aqui tem uma configuração um pouquinho melhor, porque ele se afastou da média móvel de 200 e ele conseguiu, depois que fez o fundo, fazer um impulso, rompendo a média móvel de 8 e a média de 20, voltou em pullback justamente agora de cima para baixo, na média móvel de 8 e na média móvel de 20, sendo que a 8 já tinha cruzado a 20, e agora ele está brigando para romper topo e ativar um pivô de alta, que tem que romper ali os 5,45 para ativar esse pivô. Se fizer esse pivô, aí ele pode abrir uma volta lá na média móvel de 200, tá? Antes ali vai ter a média de 50 na cara desse rompimento, mas seria um movimento interessante, porque seria um pivô alinhado tanto na 8 como na 20, sendo que a 8 e a 20 já estão ascendentes com a 8 por cima da 20. Beleza, vamos para B3. B3 que hoje teve um movimento interessante depois de ficar ali dando uma pererecada. Tentando romper essa região aí, R$ 2,10,50, deixa eu ver se é isso, R$ 10, é isso, 10,56 é um topo aqui que ela tem. Ela bateu ali uma vez, não conseguiu e voltou no fundo, lá na região dos 9 com 70. Então ela foi nos 10,56, veio nos 9,70, foi lá nos 10,56, voltou no 9,70, ou seja, ela deixou dois topos e dois fundos na mesma região. Isso já configura para mim um indício de lateralização. E agora, depois que a gente voltou para testar essa região de topo mais uma vez e veio descer para voltar para o fundo, paramos nas médias e começamos a subir novamente. Temos um pivô armado aqui sobre a média móvel de 8 e a média móvel de 20, precisando romper esses R$ 10,56 para ativar o rompimento desse pivô e dessa figura aqui de lateralização. E aí pode ser que o papel corra para cima, tem aí um momento, um comprador. O único, porém, que eu faço e não gosto de pegar esse tipo de rompimento é porque a gente tem uma média móvel de 200 na cara desse rompimento. A média móvel de 200 está aqui nos R$ 10,80. Então, ela passando esses 10,56, 10,60, um pouco acima, ela vai ter que passar também da média móvel de 200. Isso é um ponto de atenção. Marcelo Munhoz aqui perguntou de YouTube também. YouTube também que hoje fez um movimento interessante, uma das poucas. Fez um movimento interessante. Tentaram dar uma batidinha nele aqui, ele voltou e fechou perto ali mais perto da máxima que da mínima. Tá brigando ali no topo de um canalzinho de alta e é um bom indício. Ele está sendo aqui conduzido pela média móvel de 8, tá? Foi onde ele fez fundo e entrou essa compra ontem e hoje a gente fez um candle aí praticamente de lateralidade, fechamos no 0,18 de alta e estamos brigando ali na região da média móvel de 200 períodos. Deixa eu ver aqui por Fibo o que a gente teria de objetivo, se já foi feito.
estamos brigando também no primeiro alvo de Fibonacci do pivô de alta, está aqui nos R$ 33,20. Foi onde ele bateu ali, confluência com a média móvel de 200 e está tentando vencer esse primeiro alvo. Quais são os outros alvos que tem aí, o Robinhood? Por Fibonacci, se conseguir romper esses Fibonacci. 33,20 aí, vai dar lá nos 34 o próximo alvo, tá? Lá Ah, nos 34. tá bom então. Foi onde eu travei. Tá ótimo. Vamos lá. Petrobras. Petrobras, acho que a gente finaliza, a gente vai para a última pergunta e vamos acabar rapidinho hoje. Petrobras também está trabalhando numa lateralidade aqui de curtíssimo prazo, com região de resistência ali nos 37,50 e o suporte, principal suporte na região dos 36,50, tá? Hoje, mais uma vez, ela foi visitar essa região dos 37,50, bateu lá e sentiu, tá? Sentiu, voltou, fez mínima na média móvel de 20 no gráfico diário, que está ascendente, e conseguiu fechar ali ainda acima da média móvel de 8, também ascendente. Importante ela conseguir romper esta região aqui de topo, que ela está trabalhando, ela lateralizou. Traz ainda trabalhando dentro de uma lateralização no curtíssimo prazo. Beleza, Vitor. Tem uma pergunta para você. Por que alguém que gostaria de se destacar no mercado financeiro deveria acompanhar a análise técnica, deveria iniciar na análise técnica? Cara, se eu tô no mercado, eu não me vejo operando sem olhar gráfico. Eu acho que gráfico é fundamental para você entender as principais regiões de preço, o movimento do preço, a psicologia do mercado. Afinal de contas, os candles que eles mostram aqui é um resumo, falando bem sinteticamente, é um resumo dessa batalha que a gente tem diariamente no mercado de compradores e vendedores, e ali você consegue retirar, através da leitura dos candles, quem é que está vencendo essa batalha no curto prazo, quem está vencendo essa batalha no médio prazo, quem está vencendo essa batalha no longo prazo. Ela te permite tomar decisões mais assertivas, ela te permite performar melhor, potencializar os seus ganhos, ela te permite identificar momentum, que é quando entra uma força de movimento, uma força de tendência, para você saber quando que você pode aumentar, por exemplo, uma posição, quando você não deve aumentar uma posição, em que momento da tendência a gente está, aonde eu posso fazer as melhores tomadas de posição para o cara que é, por exemplo, um fundamentalista que identificou ali um ativo que ele quer ter na carteira por fundamentos. O gráfico vai te ajudar a identificar o melhor ponto. Técnica, para mim, ela é fundamental, seja a escola que você queira seguir como sua escola mãe, seja o fundamento, seja o fluxo. Eu acho que esse aspecto da análise técnica é importante justamente por isso. Você consegue identificar ali as principais regiões de preço, os principais momentos para você ficar esperto, em que situação você vai se posicionar. E ela também te ajuda a se livrar de boas enrascadas aí. Boa, Vitor. Vamos finalizar por aqui, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês aí que estiveram no chat. Vocês puderam conhecer um pouquinho melhor do Vitor, do perfil de trader dele, um perfil de análise técnica. Foi muito bacana. Passou. Cara, a gente conseguiu falar de bastante coisa, durou 40 minutos aqui, foi muito legal. Agradeço mais uma vez a tua presença. Quer dar um recado final, pessoal? Quero mandar um abraço aí, ficar atento, pessoal, amanhã, dia importante, dois eventos importantes aí. Um evento vai acontecer com o mercado aberto, então provavelmente amanhã vai ser um dia de volatilidade, então bastante cautela para a turma que está operando intraday. E se inscrevam na semana da análise técnica, que vai ser feita lá na primeira semana de fevereiro, que lá a gente vai poder trocar uma ideia mais profunda aí sobre alguns dos conteúdos da análise técnica e que são fundamentais aí, como eu falei, para buscar uma performance melhor dentro dos mercados.
Beleza, pessoal, é isso. Então, sigam o Vitor Branco. Se você não segue, você está vacilando. Segue o Vitor Branco. Entra lá na bio dele, tem um convite para o evento dele da Semana dos Gráficos. Perfeito. Então, vai ter muito conteúdo aí. Já tem alguns conteúdos rolando aí, um e-book. Tá dado o recado. Semana que vem estaremos de volta aqui às 18 horas. Amanhã tem uma live importante na Investify, o Investify Insider. Preciso conferir o horário. Acredito que vai ser às 19h30 por causa da decisão do Copom ser às 18h30. O José Júnior lá vai ler direitinho o que aconteceu e a gente vai dizer para vocês quais são as próximas perspectivas macroeconômicas. Então vai ter aquele time lá, José Júnior, João Ascoli, vão estar comentando sobre as decisões tanto do FONC quanto do Copom. Então, convite amanhã, YouTube da Investify, tá? Quem não seguir, segue lá, Investify Oficial no YouTube. Beleza? É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Obrigado, galera do chat, galera da Investify que está aí. Quem não está na Investify, compartilhem a live aí para os seus amigos, para quem não conhece. Beleza? É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Vitor. Valeu, turma. Valeu, Murilo.